Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui. E a pergunta de hoje foi uma pergunta interessante que eu mesmo não sabia. Eu sabia alguns detalhes que eu vou falar logo de começo. A pergunta foi: por que o banco da igreja é daquele jeito, né? Bom, os bancos da igreja estão na nave, né? A gente tem três partes da igreja: átrio, nave, que é onde a gente se localiza, os leigos ali assistindo, os fiéis que assistem à missa, e o presbitério. Mas nem sempre foi assim, né? Hoje, os bancos têm essa função de auxílio para a nossa participação na missa, para sentar e acompanhar a palavra. E veja, o banco fica a 75 graus, ele fica meio inclinado mesmo, para que você encoste as suas costas e possa olhar para o altar, que sempre fica superior, né? Então é por este motivo, para que você possa ver, a sua atenção tem de estar voltada para o altar. Então esta é a função principal. Junto disso, pode ver, a maioria dos bancos costuma ter na parte de trás do banco o que? O genuflexório. Então também facilita até para que as pessoas possam se ajoelhar no momento da consagração, em outros momentos de adoração, ou que o fiel achar conveniente para a sua oração pessoal quando não tem missa, ou para o momento da missa quando ele acha que, além da consagração, ele também possa estar de joelhos, né? Por exemplo, na oração após a comunhão, né? E isto é muito interessante, porque nem sempre foi assim. Aí agora vem a novidade que eu não sabia também. Nem sempre foi assim. Eu vou deixar um texto, mas eu vou aqui comentando com vocês um pouco. O texto é da Aletheia, de 2021, né? Que em muitos países tem local que não usa. E pasme, o banco não é invenção católica. Não começou na Igreja Católica. Os fiéis permaneciam em pé durante a celebração da missa. Imagina, e alguns bancos ficavam dispersos por razões de algumas pessoas que eram idosas, né? Porque na nave da igreja não havia assento, né? Por quê? O que o padre, os altares costumavam ser centrais, era muito mais comum o altar central, né? Então você tinha alguns bancos por razões de algumas pessoas de idade, né? Isso nas igrejas medievais, o púlpito e o santíssimo era no meio da igreja, olha isso. E os leigos tinham de caminhar até lá para ouvir a homilia do sacerdote. Então a coisa ocorria realmente no centro. As pessoas ficavam ao redor. Igual algumas igrejas que ainda existe altar central, a própria Basílica de Aparecida, mas lá tem banco hoje, né? Mas não, imagine, não tinha bancos. Imagina, você fica. Porque às vezes o padre se empolga no homilia, o povo devia sair com dor na perna. Né? Mas é interessante ver, né? Até para ouvir, né? A homilia. E ninguém, nem o padre mesmo, ele se sentava. Os bancos eles são inexistentes praticamente até a Reforma Protestante, né? Por quê? Porque na Reforma Protestante, a maioria das igrejas protestantes, a ideia, até hoje é isso, né? O foco não está no movimento litúrgico, não está no rito como um todo. Por exemplo, na missa, ainda que tenha a homilia, o principal além de ouvir a palavra, o principal da missa é a consagração. Então você vê que é um movimento litúrgico, um movimento do ritual. Nas igrejas protestantes, não. O principal deles é a interpretação da Bíblia. Então, para eles, eles necessitavam das pessoas sentadas. O centro da liturgia é a Sagrada Escritura, né? E para nós, o centro da liturgia é a Sagrada Escritura prepara a consagração, né? Nós nos preparamos para o momento da consagração, ainda que nós dizemos que a missa tem duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, mas a liturgia da palavra ela é a preparação para a liturgia eucarística, né? É ali onde está o centro de toda a missa, né? Só que isso não acontece, né? Por mais que eles façam a tal da Santa Ceia, como eles chamam, ela não é transubstanciação.
templo, não é a consagração. Jesus ali não vem, só vem na graça. Se eles estão rezando direitinho, vem na graça, mas não vem presencialmente corpo, sangue, alma e divindade, né? Então essa é a grande diferença. Mas a igreja foi introduzindo ao longo do tempo e se tornou, né, a princípio nas igrejas da Inglaterra, hein? E depois que também havia muita dificuldade porque os bancos eram de madeira e eram feitos assim numa quantidade, era mais caro. Aliás, gente, não conheço coisas tão caras quanto coisas litúrgicas, são bem caras, né? Banco é uma delas. Então pode ver, muitas vezes você tem algumas igrejas que tem um banco lá que já está velhinho e o padre fala, não, deixa para depois, porque não é uma coisa barata, é madeira pura, né? Inclusive é para que a tensão esteja realmente, né, para que ninguém se escore, fique ali confortávelzinho, né, fica bonitinho para sentar, porque é para a pessoa prestar atenção no que está ocorrendo ali. E isso aí chegou a dar até muitas dificuldades históricas, ao menos o que se comenta, até para instalação, porque a igreja não tinha dinheiro para instalar, então algumas famílias instalavam, mas guardavam os bancos. Imagina isso acontecendo, né? Mas deu tudo certo. Depois de um tempo, a própria igreja começou a incentivar. Até hoje, algumas igrejas, né, por exemplo, as ortodoxas, não tem bancos e defende que não se use bancos, né? Eles colocam que isso daí cria na pessoa algo como se você estivesse acompanhando um profissional da fé. Então tem as suas razões, né? Mas são dentro da igreja uma coisa recente, não é tão antigo, veja, lá para o início do Renascimento a coisa, né? E com isso é uma coisa bem-vinda, porque imagine missas no dia de hoje, quando você tem muitos batismos, ou quando recentemente nós tivemos lá na paróquia cerca de 52 crismandos, e você tem toda a celebração mais o momento do crisma, então você acaba tendo um tempo bem grande, não fica numa missa comum, né? Sempre vai passar, né? E passou realmente de 2 horas. Então imagine você ter que ficar de pé, e tinha gente de pé, porque você imagina o tamanho, né? A igreja até não é pequena, mas imagina a quantidade de pessoas para ver os seus parentes sendo crismados. Então tinha muita gente. Então você imagina se todo mundo tivesse que ficar em pé, né? E aí você também ajuda algumas pessoas de idade, que não são poucas em muitas das igrejas, né? Ou por alguma outra necessidade não consegue ficar de pé um tempo tão grande, né? Então veja, tem várias funções, mas a função principal é essa, é que quando você se senta, a forma como você se coloca é para que você olhe para o altar, olhe para o presbitério, veja o que está acontecendo, olhe para o ambão, ouça a palavra, tá bom? Então o momento de sentar é exatamente para isso, né? Espero que tenha ficado claro, e eu vou deixar o texto para você ler com calma e entender melhor toda essa história. E a todos vocês, que Deus os guarde.